Ô galera, tudo bom? Voltando agora com o nosso processo civil, né? Em mais uma manhã, mais uma tarde, mais uma noite, madrugada, de acordo com o ritmo de estudo de vocês, né? E a gente vai tratar do tema intervenção de terceiros, certo? A gente está acostumado a um processo em que, de uma forma tradicional, envolve autor e réu. Mas a gente precisa estudar, ou precisa relembrar que volta e meia vai ter figura desse terceiro que participa do processo. E essa participação pode ser um pouquinho mais light, um pouquinho mais leve, sendo um terceiro mero espectador. A gente vai ver a figura do assistente simples, do amicus curiae, por exemplo, e a gente vai ver a participação de um terceiro, tal qual o denunciado da lide, tal qual o assistente litisconsorcial, que nesse caso o terceiro vai participar, vai atuar de uma forma firme no processo, efetivamente como parte. E podemos, antes de tudo, pessoal, de entrar propriamente nesses terceiros que participam do processo, vamos expor para vocês as inovações, as modificações ocorridas com o CPC de 2015 em relação a esses terceiros. Muitos de vocês estudaram o processo civil pelo Código 73. Então tem muitos terceiros, tem muitas situações que eles têm, na verdade, fixas na cabeça que já não prevalecem. É importante fazer o contraponto, né? Que muitos saíram da graduação, tiveram um processo civil em 2013, 2014 e estudaram sob a égide do Código de Processo Antigo. Então é bom sempre a gente fazer um contraponto, né? Dada essa situação de conhecer, de aprender o novo, que não é tão novo, 2015, mas vamos fazer essa etapa aqui. Alterações, pessoal. Nomeação, autoria, ela deixou de acontecer. Não é mais intervenção de terceiro, é uma mera correção do polo passivo. Ajuizada a demanda contra o réu Joãozinho, ele simplesmente chega no processo e informa: olha, não sou eu legitimado, troque o polo passivo da relação processual, passa a ser o Pedrinho. Não existe mais a figura como intervenção propriamente dita, uma mera petição desse réu ilegítimo já basta. Segunda alteração, a oposição, que antigamente era intervenção de terceiro, agora é um procedimento especial previsto no artigo 682. Na verdade, a oposição, como vocês vão estudar daqui a um tempo aí em procedimentos especiais, ela é muito parecida com os embargos de terceiro. Então não tinha razão para ela estar dentre as modalidades de intervenção de terceiros. Então, procedimento próprio, típico, procedimento especial. E por fim, foi incluído no nosso rol de intervenção de terceiro a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica e o amicus curiae. Para iniciar a exposição, pessoal, vamos falar da assistência prevista no artigo 119, que está aqui na tela para vocês. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Juridicamente interessado. Quem que é o terceiro juridicamente interessado? Vamos colocar alguns exemplos. O sublocatário, numa demanda que envolve o locatário e o locador, ou que envolve o locatário e um terceiro. Pode haver esse interesse jurídico porque o sublocatório ocupa um imóvel que é do locatário, está alugado para o locatário. Uma resseguradora que quer participar, quer assistir uma das partes, numa relação que essa resseguradora pode indenizar depois no futuro em ação regressiva. Outro exemplo concreto. Um processo, por exemplo, movido por um empregado que discute a caracterização do acidente de trabalho contra a INSS, que é um benefício para o acidente de trabalho. Isso pode refletir de uma forma desfavorável para a empresa, numa futura ação trabalhista. Então a empresa entra nessa ação para assistir o INSS, participar desse processo. A assistência 119 tem duas modalidades, que é simples e litisconsorcial, que a gente vai dividir na sequência para vocês, certo? E esse interesse, como eu falei para vocês, é uma repercussão na esfera jurídica desse assistente. Elucidar também para vocês, por isso que está em vermelho aqui, em regra, cabe em qualquer tipo de processo. Mas a jurisprudência do STJ tem buscado de alguma forma restringir essa participação. Veja, por exemplo, o que diz o 119 que eu li para vocês há pouco. Participar para que uma sentença seja favorável. Pessoal, em execução não tem sentença. É uma mera pretensão de recebimento. Qual que é a razão de ter um assistente numa demanda que busca tão somente o recebimento, se não a sentença? Então a STJ
pelo seu entendimento jurisprudencial, barra assistências em processo de execução. Mandado de segurança, também é uma restrição a isso. E também aquela situação de que cabe em todos os graus de jurisdição, mas observar de que em alguns graus de jurisdição, obviamente, o interesse do assistente é tão somente recorrer. Atos processuais de prova, a depender da instância, não vai poder praticar. Há um procedimento previsto no artigo 120, se caracteriza por um pedido, uma análise prévia feita pelo juiz, que pode implicar numa rejeição liminar, quando de uma forma muito clara, de uma forma muito evidente, não for o caso de participação desse terceiro no processo. A impugnação, que é tanto pelo assistido como pelo adversário. Se imagine que você está num jogo, né, que envolve parte A e parte B, e aparece um C da vida, quero assistir o B. Gente, o nosso processo vai ficar 2 contra 1. Então, obviamente, que o adversário do assistido tem que se manifestar. E, via de regra, ele vai discordar da assistência, né? Essa decisão que admite o terceiro, a interlocutória, cabendo o agravo de instrumento, conforme a previsão expressa do artigo 1015 do Código de Processo, certo? E elucidar para vocês que não ocorre a suspensão do processo principal. Até que defina se esse assistente pode ou não participar do processo, esse processo principal vai ter seguimento normal. Não vão prejudicar a marcha processual, o andamento dele. E agora, propriamente dito, vamos chegar nos tipos de assistência. Assistência simples e litisconsorcial. Assistência simples, artigo 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se aos mesmos ônus processuais que o assistido. Esses mesmos poderes e mesmos ônus é importante para a gente explicar na sequência o que significa. O assistente simples, a gente fala que é o interesse menor. Esse exemplo que eu coloquei há pouco para vocês, a situação do sublocatário participar de um processo do locatário. O sublocatário não é parte. Então, ele quer de alguma forma estar nesse processo por efeito de prova, por efeito de participação, mas a participação dele não seria necessária na condição de sublocatário. Por isso que é o interesse menor. E por que atuação conforme o assistido? Pouco importa o que pretende o assistente simples em relação ao seu assistido. Se ele quiser recorrer como assistente simples e a parte que ele assiste não quiser fazer o recurso, vai prevalecer a vontade do assistido, do réu, no processo. Só muda de figura, pessoal, a situação do assistente simples quando o réu é revel ou omisso. Nesse nosso exemplo que eu desenhei há pouco para vocês, de A contra B, vamos imaginar que a assistência de C foi admitida no processo e B simplesmente abandonou. Não quero fazer recurso, não quero produzir prova. Aí o que acontece? O assistente simples pega o timão, pega o volante e passa a atuar em nome do B. E obviamente se o B não recorreu, se o B não apresentou prova, né, o interesse e a iniciativa do C vai prevalecer. Também sobre assistência simples, vamos identificar conforme o artigo 123, que o fato do nosso C participar do processo vai gerar para ele os efeitos da coisa julgada. Claro que se ele entrou no processo, participou do contraditório, fez prova, recorreu, ele não vai poder dizer que não foi tocado pela discussão do que foi praticado nesse processo, certo? Ele vai ter que necessariamente, né, se sujeitar ao que foi decidido, tá? Só um instantinho. Problema técnico, agora a gente volta à aula, certo? Então, como eu estava falando, na assistência simples, então, se o assistente se dignou a participar, a fazer recurso, né, a atuar em nome do assistido a ponto de trabalhar com as provas, ouvir testemunhas, ouvir partes, obviamente que ele vai ter necessariamente que se sujeitar ao que foi decidido. Segunda modalidade, pessoal, da assistência litisconsorcial, é o chamado interesse maior. Não é uma mera
um mero capricho do assistente que participar do processo. Ele vai ser tocado necessariamente pelos efeitos daquela coisa julgada. Ele não foi chamado, mas ele vai agir como parte. E a doutrina coloca um exemplo bem interessante no caso do condômino. Uma ação movida por uma pessoa, por uma vítima, qualquer que seja, contra a figura do condomínio. E o condômino não foi chamado no processo. Mas o condômino vai pagar a conta depois de eventual condenação. Então eu quero estar no processo porque eu tenho um próprio direito envolvido naquele litígio. Por isso que eu quero participar dele. Os poderes processuais são mais amplos. Ele vai poder contrariar o que diz, o que pede a parte principal no processo. E se ele se vincula a esse processo como parte, que tem interesse próprio, ele vai ter contra ele, em favor dele, os efeitos da coisa julgada. Beleza? Vamos seguir lá, pessoal. Denunciação da lide, artigo 125 do Código de Processo. É aquela situação padrão de uma demanda de A contra B, onde B, de alguma forma, quer envolver um terceiro. Vamos colocar o T, o terceiro, que ele vai depois, no segundo momento, ressarcir. É a ação de regresso, a possibilidade de regresso de B contra T. Por economia processual, você permite que B, de alguma forma, se aproveite do mesmo processo, o réu, na maioria das vezes, para exercer esse direito de regresso. Certo? Já expliquei para vocês o conceito. A grande diferença está do CPC de 73 em relação ao CPC de 2015 na sua admissibilidade. Antigamente havia situações em que a denunciação da lide era obrigatória, caso de evicção, por exemplo. Hoje ela passa a ser admissível. Então é uma faculdade, é uma possibilidade que tem o B de chamar o T, o terceiro, em regresso do mesmo processo. Ele pode agora esperar o desfecho dessa relação, desse processo que se envolve com A, para depois, numa segunda demanda, exercer o regresso contra T. Certo? Esclarecer para vocês, o procedimento previsto no artigo 126 não foge do que está nesse esquema. B chama T para participar da relação processual, contestar. Esclarecer também que é possível pelo autor e pelo réu. No caso do autor, ele já faz a denunciação da lide na própria inicial e esse denunciado vai poder participar da inicial futuramente, aditando, acrescentando com situações de fato o direito que pode ser interessantes para a petição inicial, em que pese essa denunciação pelo autor ser muito rara. O que prevalece efetivamente, pessoal, é a denunciação da lide pelo réu. É exatamente esse esquema que eu desenhei. O réu é chamado no processo, é citado no processo e acaba apresentando um terceiro para responder pelo que está na petição inicial em regresso. Aí pode ocorrer três hipóteses que eu estou colocando para vocês aqui. A primeira situação é esse denunciado contestar, se opor ao pedido que está na petição inicial. Nesse caso, vai formar um litisconsórcio com o réu. Os dois, tanto o réu como o denunciado, vão se opor ao que está na petição inicial. Segunda situação, revelia do denunciado. O nosso réu B chama o terceiro como denunciado e o terceiro simplesmente não contesta. Então existe a possibilidade do réu que denunciou a lide ficar quieto. Já que está caracterizado que o denunciado não se opõe ao que está no processo, eu vou depois exercer o direito de regresso contra ele, então vou ficar bem na minha, vou deixar que o barco corra, que seja procedente a demanda, que no fim vai haver a possibilidade do autor cobrar direto do denunciado, que a gente vai ver na sequência. E a terceira situação, melhor dizendo, pessoal, é a confissão dos fatos da inicial. Nesse caso aqui, ele confessando, pode o réu entender por continuar com a sua defesa ou reconhecer a procedência da ação. Já que o denunciado confessou que aquilo é verdade, eu, réu, também confesso, espero a procedência da ação, na medida em que eu tenho, na condição de réu,
há a possibilidade de exercer minha ação regressiva contra... Ação regressiva não, o recebimento daquela quantia discutida no processo contra o denunciado. Outra situação interessante no tocante à demonstração da lide está no tocante ao cumprimento de sentença. Por um modelo originário do que é a denunciação da lide, é exatamente como desenhei para vocês aqui. A demanda B, certo? B denuncia T a lide e depois do cumprimento de sentença, A cobra de B, B paga para A e depois, de forma regressiva no próprio processo, recebe de T. Mas qual que era o problema? Vamos imaginar que B não tivesse dinheiro. A, que é o autor da ação, não teria como receber aquele valor. Então, uma situação injusta. Então, há muito tempo começou a se criar uma jurisprudência e ficou pacificada no STJ a possibilidade de, no cumprimento de sentença, A exigir tanto o valor da condenação de B, que é o réu no processo, como de T, que é o denunciado da lide. Tanto se solidificou essa jurisprudência, galera, que foi editada uma súmula. Súmula 537 do STJ, que hoje, não que seja superada, hoje ela virou um artigo do Código de Processo que deixou evidente, que deixou clara a possibilidade de A, o autor da demanda, receber de forma solidária tanto de B quanto daquele nosso T, que é o denunciado a lide. Isso era muito uma questão que era travada em ações que envolviam seguradora. O B, que era o réu, não tinha dinheiro, mas a seguradora era solvente, tinha condições econômicas. Por que você, A, na condição de autor, não cobrava direto da seguradora? Era uma situação injusta. Então, tanto pela súmula já estabelecida pela STJ há algum tempo, agora tanto pelo CPC novo, que tem um artigo específico dessa situação, cobra-se o produto da condenação, tanto do réu como do denunciado. Beleza? Outra intervenção de terceiro, pessoal, chamamento ao processo. Já era previsto no CPC de 1973 e foi abraçada a ideia no CPC de 2015. Trata-se de uma ampliação do polo passivo da relação processual. Eu, na condição de autor, por esquecimento, por desconhecimento, movia minha demanda de cobrança, por exemplo, contra o devedor A. Mas existe o devedor B, existe o devedor C. Então, qual que é a situação do chamamento do processo? Esse devedor A que foi incluído na minha relação processual, ele chama para o processo o B e o C. De forma que, na sentença, pessoal, por isso que eu coloco dupla finalidade, ocorre o seguinte: a condenação não vai ser só daquele devedor A, mas daquele devedor B e C que foram chamados ao processo pelo primeiro devedor A. E também, pessoal, vamos imaginar que nesse nosso exemplo, A, B e C chamados posteriormente ao processo, certo? Eles não tenham condições de pagar a condenação. E A, de alguma forma, fique responsável por esse pagamento. Então, a própria sentença que vai condenar os três solidariamente, sendo B e C em função de chamamento ao processo, vai permitir que qualquer um deles, entre si, no mesmo processo, cobre o que eventualmente foi pago por ele nessa condenação. A pagou a integralidade dos R$5.000, em que pese haver condenação solidária de B e C também, como réus, como chamados, A vai poder, no próprio processo, cobrar de B e C essa quantia. Legal? Economia processual. Já estava previsto CPC 73, 2015, abraçou com mais amor, com mais vontade essa ideia. Para que em outro processo, para A, que foi responsável pelo pagamento da conta, cobrar valor de B e C. Nova autuação, novo registro, novas custas. O processo tem que ser simples. E essa ferramenta evidencia isso. Outra intervenção de terceiros, pessoal, bem interessante. Incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Artigo 133. Essa foi certamente uma grande inovação, porque a gente sabe que a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica já era
presente em vários ordenamentos, em várias leis materiais. O Código Tributário previa isso, a CLT, o Código Civil, a Lei Anticorrupção, mas o problema é que você não tinha uma ferramenta processual certa para você exercitar essa prerrogativa de desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica. Naquelas situações que eu coloquei para vocês aí. Abuso da personalidade, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Desvio de finalidade, quando aquela pessoa jurídica praticava ou pratica atos incompatíveis com o seu objeto social. E também na situação de confusão patrimonial. O credor queria receber uma quantia e se percebia que PJ, pessoa jurídica e seus sócios tinham de fato um certo limbo, uma certa nebulosidade, o que era de quem na relação entre pessoa jurídica e pessoa física, no caso os sócios. Então vamos desconsiderar para atender os interesses do credor. E o CPC foi muito enfático, pessoal, estabelecer a possibilidade de desconsiderar na situação de desconsideração inversa. Especificamente quando o sócio é insolvente, não tem condições de pagar determinada obrigação, mas a pessoa jurídica de qual ele faz parte tem condições. Isso é muito aplicável em questões que envolvem direito de família, né? O alimentante precisa receber, não tem condições o devedor de pagar, porque é insolvente, mas ele é sócio de uma pujante empresa. Então vamos desconsiderar e buscar o patrimônio da pessoa jurídica. E o que mais o CPC traz para nós em relação ao incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica? Ela pode ser inicial ou incidental. Inicial. Houve uma demanda contra a pessoa jurídica, certo? E percebo que eu vou precisar dessa ficção legal em função de um problema financeiro que eu já percebo de plano. Então vamos agora decretar a desconsideração na própria sentença, fazer com que o meu pedido já seja colocado na petição inicial. E pode ser também incidental. No curso do processo, eu percebo que, principalmente no momento que eu vou receber aquele valor, que a pessoa jurídica não vai me pagar. Então, percebendo essa necessidade, eu instauro um incidente no curso desse processo. A legitimidade pode ser do Ministério Público, pode ser, obviamente, do próprio credor, e o cabimento em qualquer fase do processo, sendo mais pertinente e mais coerente que se faça quando se dá o próprio cumprimento de sentença, certo? O que mais a gente pode registrar em relação ao incidente, pessoal? Há uma citação, se estabelece um contraditório bem formal, situação que não acontecia antes. Decretava-se desconsideração da personalidade da pessoa jurídica e os sócios eram intimados e não citados. Isso acabava prejudicando o processo principal. Agora, para o processo principal, instaura-se um incidente, certo? Contraditório próprio. Como eu coloquei para vocês aqui, suspende-se o processo principal até que seja definida a questão do incidente. Por que suspende? Você vai ampliar o polo passivo, você vai ampliar quem são os devedores daquele processo principal. Então, automaticamente, você não pode permitir que ele siga sem que se defina a eventual inclusão daquelas pessoas atingidas pela desconsideração. A decisão é de caráter interlocutório, certo? Até porque o processo principal fica paradinho, a sorte do processo principal é outra, é diferente do incidente. E existe a previsão específica do agravo de instrumento para você atacar a decisão que desconsidera a personalidade da pessoa jurídica. E por fim, destacar a decisão e seu efeito secundário. Pessoal, não haveria sentido desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica e simplesmente ter uma sentença daquilo. Está desconsiderada a personalidade da pessoa jurídica ABC Limitada. Vamos aproveitar esse momento de desconsideração para trabalhar, pessoal, conforme o artigo 137, aquelas hipóteses de fraude. Se em função da desconsideração eu vou precisar atacar, por exemplo, uma venda feita de forma ilegítima pela pessoa jurídica, é o momento também da decisão
decretar, estabelecer que teve essa fraude, oficiar para o registro de imóveis de forma que a propriedade daquele bem seja restabelecida para o devedor, certo? Não há sentido prático de ter um incidente, desconsiderar por desconsiderar. O artigo 137 estabelece todos os efeitos da decisão para você considerar um efeito prático, né? Volta para o patrimônio do devedor de forma que a responsabilidade seja devidamente cumprida no processo. Beleza? Vamos seguir, pessoal? Amicus Curiae não é bem uma inovação no sistema, no processo civil brasileiro, né? A Lei 9868 de 99, que trata da ação declaratória de constitucionalidade ou declaratória de inconstitucionalidade, já previa essa figura desde 1999. O relator, considerando a relevância da matéria e a responsabilidade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de órgãos ou entidades. O que a doutrina fala, então, do amicus curiae, pessoal? Ele colabora para uma resolução adequada do processo. É uma pluralização do debate. O que está sendo discutido não toca só a parte A e B. Há um interesse que transcende o processo. Então vamos deixar o processo mais rico, o processo mais fundamentado. Esse amicus curiae vai contribuir, vai dar mais elementos para decidir aquela questão. E o artigo 138 trata de 3 possibilidades para você chamar o amicus curiae no processo: relevância da matéria, especificidade do tema e repercussão social da controvérsia. Relevância da matéria podia ser uma coisa muito subjetiva. O meu processo, Paulo do Bena, é relevante, então quero um amicus curiae para participar. Eu posso provocar, eu posso pedir ao juiz isso. Só que não é o meu interesse. O que a doutrina fala? De você aplicar para a relevância da matéria, para definir o que é relevância da matéria, o artigo 1035, parágrafo 1º do CPC, que são aquelas hipóteses de relevância de matéria quando você vai interpor um recurso extraordinário. Você consegue, com esse fundamento, estabelecer o que é a relevância da matéria. Outra possibilidade de participação no amicus curiae, galera, especificidade do tema. É uma situação singular, algo que realmente é excepcional. Então, um tema muito sensível, muito próprio. Então, vamos chamar o amicus curiae para ampliar nossos debates, a nossa discussão. E, por fim, repercussão social. Não é o interesse de uma única pessoa, mas toda uma sociedade que vai depender do que estará sendo discutido lá. Eu trouxe um dado aqui do STF de que nos processos de participação de amicus curiae, as procedências foram aumentadas em 20%. Prova que o sistema processual, no geral, buscando essa situação lá do STF, buscando essa ideia lá da Lei 9868 de 99, que é deixar o processo mais aprimorado, mais amplo, certo? E o STF estabelece algumas situações de participação no amicus curiae de uma entidade sindical em situação que discute proventos. Claro, você tem uma relação, um processo que envolve Paulo como Estado do Paraná. Quem mais que uma entidade sindical para participar, para ampliar aquele debate? Pode ser que já teve uma situação parecida do Paulo com o Estado do Paraná. Há situações que talvez o Paulo não colocou na petição inicial que pode ser relevantes para a temática. E assim por diante. E um exemplo concreto que eu citei para vocês, da DPF 54, lá do feto no encéfalo, e da união homoafetiva, que esse NBB, nesse primeiro caso, não participou, e nesse segundo caso acabou participando na condição de amicus curiae. Beleza? Quanto ao amicus curiae propriamente dito, ao procedimento, pessoal, ele pode ocorrer de ofício ou a requerimento. Eu posso, como autor, eu posso, como réu, provocar a participação desse amicus curiae no processo, ou pode o juiz, conhecedor daquela temática, entender que existe um cidadão lá, existe uma entidade que é expert do assunto. Então, de ofício, olha, entidade X, cidadão Y, venha participar do debate, vão ampliar a discussão, é importante que você participe e esteja nesse processo.
Outra situação, pessoal, não altera a competência. O fato de eu estar num processo discutindo uma situação, por exemplo, lá com o réu B, somos pessoas que temos o nosso processo discutido na vara civil, não vai fazer com que o nosso processo vá para a Justiça Federal se o amicus curiae seja o INCRA, no instituto que trata da geologia, por exemplo, que seria federal, certo? E também registrar que com relação ao amicus curiae, a gente tem, o juiz precisa definir no processo os poderes. A gente vai ver no artigo 138 que o juiz, quando defere a participação do amicus curiae, vai estabelecer o que ele vai fazer no processo. Ele vai dar um parecer, ele vai participar da audiência, o que de fato ele vai fazer. Mas o fato do juiz definir poderes específicos para o amicus curiae não vai retirar dele os poderes que estão explícitos no artigo 138 e seus parágrafos. Certo? Por exemplo, o de fazer recurso, embargar de declaração e recorrer, inclusive, do incidente, da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Isso é óbvio porque, pessoal, se você teve o trabalho de chamar o cidadão ou a entidade, ela participa do processo, se manifesta, apresenta as considerações que ela tem em relação à causa e se coloca uma situação que não está muito clara, óbvio que ela vai poder embargar de declaração. E mais ainda, se demandas repetitivas, vai ter um efeito geral, um efeito para toda a sociedade. Ela registrou esse parecer no processo, óbvio que ela vai poder combater, fazer que prevaleça aquele posicionamento que ela defendeu no parecer, defendendo na audiência. Beleza, pessoal? Um abraço, até a próxima!